Coma esses 12 alimentos para manter e ganhar músculos. Então, pessoal, especialmente você que já tem mais de 60 anos, você que está sentindo fraqueza muscular, que está emagrecendo, que precisa recuperar músculo, esses alimentos, esses 12 alimentos que eu vou te contar hoje, eles devem ser alimentos que todos os idosos devem ter na mesa e são alimentos que não podem faltar. Por quê? São alimentos ricos em proteína. E a gente tem que lembrar que a quantidade ideal de proteína que devemos consumir por dia varia de 1 a 2 gramas por quilo de peso. Então, se você tiver 50 quilos, isso significa que você deve comer 1,5 gramas de proteína para cada quilo que você tem. Ou seja, você vai multiplicar 50 por 1,5, que vai dar 75. Se você, assim como eu, tem 80 quilos, multiplicado por 1,5 vai dar 120 gramas de proteína por dia. E é interessante também que não é 100 gramas de carne, 100 gramas de frango, 100 gramas de ovo. Não é isso. São 100 gramas de proteína. Por quê? O frango, o peito de frango, por exemplo, ele tem 100 gramas. Um peito de frango de 100 gramas não significa que são 100 gramas de proteína. Então, para você ter uma ideia em relação ao peito de frango, cada 100 gramas, cerca de 30 gramas são proteína. Então, são 100 gramas do macronutriente proteína e não 100 gramas de alimentos contendo proteínas. Então, hoje nós vamos falar sobre alimentos, primeiro, que são acessíveis e segundo, que são ricos em proteína. E vamos falar de alimentos de origem vegetal e também de alimentos de origem animal. Pessoal, antes de mais nada, eu peço que você me conte aí no chat, me conte nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, cidade do Rio de Janeiro. E você? Onde você? Me conta no chat, me conta nos comentários e aproveita para me dizer também se você vem sentindo fraqueza muscular, porque esse é um problema que acompanha muitos idosos e que, à medida que o tempo passa, vai piorando, vai se tornando mais comum, mais frequente. Então, se você é idoso, se você está com fraqueza muscular, preste atenção no nosso 12º alimento. Já vou começar aqui, que é o peito de frango. Falei do peito de frango. Então, 30% do peito de frango, do peso do peito de frango, costuma ser proteína. E é uma proteína de alto valor biológico e rica em aminoácidos. Então, se você come um peito de frango de 100 gramas, isso significa que você está consumindo 30 gramas de proteína, ok? E por que eu não falo a coxa? Por que eu não falo a sobrecoxa? Porque essas partes são partes mais gordurosas e que pode ser um problema, principalmente para quem está aí batalhando contra a balança. Então, o peito de frango é uma parte do frango que é uma parte magra, que não tem muita gordura e que é rica em proteína. Doutor João, eu posso comer a sobrecoxa? Claro, pode comer a sobrecoxa, sim. Posso comer a coxa? Pode, claro que pode comer a coxa, ok? Estou falando que o peito de frango ele é menos gorduroso e mais proteico, ok? 11º alimento, esse aqui de origem vegetal, é o amendoim, que é riquíssimo em proteína. Então, 100 gramas de amendoim tem 25 gramas de proteína, mas tem que ser aquele amendoim sem casca, aquele amendoim sem ser o amendoim japonês, porque senão aquela casca do amendoim japonês é farinha de trigo pura e não é interessante para a sua saúde. O problema do amendoim é que ele é muito calórico, então tem que tomar cuidado com a quantidade que você consome. Como que é interessante você adicionar o amendoim no seu dia a dia? Você coloca um pouco de amendoim triturado numa salada, no iogurte, porque isso vai aumentar o teor de proteínas daquela refeição. Lembrando que você tem que consumir 1,5 gramas de proteína por cada quilo de peso que você tem, ok? 10º alimento, esse aqui, essencial também, não vai ser surpresa para nenhum, é o ovo. Então, um ovo tem cerca de 6 gramas de proteína. O ovo é muito fácil de fazer, tá? Ele não é um vilão. Agora, na hora que você for fritar, cuidado para não colocar muita gordura. Opta pelo azeite de oliva, opta pelo óleo de coco,
pela banha de porco, que são opções pela manteiga, que são opções melhores do que os óleos vegetais, como óleo de soja, de canola, de girassol, ok? Então, só para sujar a frigideira, para não grudar, se você tiver uma frigideira antiaderente, melhor ainda. E o ovo, por mais que ele tenha uma quantidade de gordura saturada, por mais que ele tenha uma quantidade de colesterol, ele não é vilão. Então, cada vez mais, nós estamos vendo que a gordura saturada, ela não é tão assim. E que o colesterol contido nos alimentos, ele não é tão relevante assim para o colesterol sérico, para o colesterol do seu sangue. Então, a maior parte do seu colesterol é produzida no seu fígado e não consumida pela alimentação. Tá bom, pessoal? Então, já fomos aí 3 alimentos: ovo, amendoim e peito de frango. O quarto alimento eu já vou te falar. Mas antes, se você puder me contar aí no chat ou nos comentários se o meu áudio tá bom, se a minha imagem tá boa, eu agradeço, pessoal, porque qualquer coisa a gente faz alguma correção técnica aqui, tá? Então, se você puder deixar esse retorno para mim, me ajudar aqui na live, me dizendo se o áudio está bom, eu agradeço, ok? O nono alimento, esse aqui muita gente pode dizer que faz mal, muita gente pode dizer que não é bom comer, que é a carne bovina. Pessoal, carne bovina, 100 gramas de carne bovina igual a 25 gramas de proteína, tá bom? Então, para você bater a sua meta de proteína, você tem que ter em mente a quantidade de proteína em cada alimento. E saber que uma carne, um frango, um ovo, eles não são 100% compostos de proteína. Combinado, pessoal? Então, na carne, a gente vai preferir cortes magros, patinho, dianteiro, músculo, filé mignon. Então, essas são as melhores opções. Os cortes gordos, como contrafilé, picanha, cupim, a gente vai deixar mais para dias especiais. No dia a dia, é melhor optarmos por cortes mais magros, tá bom? Oitavo alimento é a sardinha. 25 gramas de proteína a cada 100 gramas de sardinha também. E ela é boa porque é rica em ômega 3. O ômega 3 é importantíssimo para a saúde cardiovascular, para o bom funcionamento do sistema nervoso, para o bom funcionamento dos seus olhos. E a sardinha é um dos peixes mais saudáveis, desde que, óbvio, você não faça ela frita e empanada, porque senão a gente vai acabar adicionando muito óleo vegetal nesse alimento que não é interessante. Então, a sardinha você pode consumir fresca, pode ser consumida congelada, né? Obviamente, você vai congelar e depois vai preparar normalmente, e pode ser também a sardinha enlatada. Só cuidado para você não consumir aquele óleo que a sardinha vem enlatada, que geralmente, pelo menos aqui no Brasil, é o óleo de soja e óleo de soja transgênica, tá bom? Então vamos cuidar para não consumir aquele óleo. Sétimo alimento, queijo cottage. A cada 100 gramas de queijo cottage, 10 gramas de proteína, é uma fonte de cálcio e também nós temos opções sem lactose para pessoas que tenham intolerância a esse alimento, né? A essa substância. Sexto alimento é o iogurte. 5 gramas de proteína a cada 100 gramas de iogurte. E o que é interessante? Iogurte grego também é uma opção. Ele costuma ter mais proteína do que o iogurte normal. Então, eu estou com o iogurte aqui, grego, na mão. Ele tem 11 gramas, 11 gramas e meia de proteína a cada 100 gramas, tá bom? E você vai sempre preferir o iogurte que não tenha ingredientes artificiais adicionados, tá bom? Então vamos lá. Esse iogurte grego que eu tô aqui, não tenho nenhuma participação da marca, tá bom, pessoal? Quais são os ingredientes? Leite desnatado, fermento e enzima lactase, porque esse aqui ele é sem lactose, ele é zero lactose, tá bom? Agora, esse iogurte aqui normalzinho também. Ingredientes: leite desnatado e fermento. Esses são os ingredientes do iogurte. Se tiver açúcar, amido modificado, se tiver uma coisa que você não sabe para o que serve, é melhor você não optar por esse iogurte, tá bom? Então, opte pelo iogurte, ó, que vem assim, ó,
2 ingredientes, leite e fermento. Essa é a melhor opção, tá bom? O iogurte, ele é uma fonte de cálcio, é uma fonte também de lactobacilos que vão contribuir para manter saudável a sua flora intestinal, vai manter saudável a sua microbiota, que é uma parte do nosso corpo, na verdade não é uma parte do nosso corpo, mas sim são bactérias que vivem no nosso corpo e que nos ajudam em diversas funções do organismo, desde a digestão, passando pela imunidade, passando pelo controle da inflamação e até mesmo a produção de neurotransmissores, como a serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar. Então, as bactérias do seu intestino, elas influenciam diretamente nos seus níveis de serotonina, ok? Então, elas também influenciam no seu bem-estar, no seu humor, na forma como você se sente. Então, o iogurte ele vai ser interessante também por isso, porque ele tem probióticos, ele tem bactérias que vão, e são bactérias que vão contribuir para a sua saúde. E opte sempre pelo iogurte com poucos ingredientes, tá bom? Leite, fermento e já. É isso. Quinto alimento é o leite, que a cada 200 ml, cada copo tem 6 gramas de proteína. Então, são pacientes negros, né, pacientes afrodescendentes, pacientes africanos, que nós temos aqui também, muita gente de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, pessoas negras costumam ter mais intolerância à lactose, tá bom? Então, cuidado que isso aí é um fato, é um dado epidemiológico, tá bom? Da mesma forma que pacientes negros costumam responder melhor a um tipo específico de antipertensivo, que são os bloqueadores dos canais de cálcio, como o amlodipino, os pacientes negros também costumam ter maiores níveis de intolerância à lactose, tá? Então, se você tiver algum problema com a lactose, busque uma opção sem lactose. O leite de cabra é uma opção sem lactose, tá bom? Então, eu prefiro aqui, realmente, em relação ao leite, eu prefiro que ele seja deixado para a última opção, porque a gente não sabe como que esse leite é produzido. Sempre fico pensando, pô, como é que eles vão fazer com que a vaca produza leite o tempo inteiro? Tem muito hormônio para a vaca, não sei quais são as condições que essa vaca vive, não sei qual é realmente o benefício desse leite para a gente. Então, eu, particularmente, eu não bebo leite, tá bom, pessoal? Mas eu deixo essa opção aqui para o pessoal que estiver querendo aumentar o consumo de proteína. Eu não bebo leite, mas eu como queijo, eu como iogurte, enfim, coisas da minha cabeça, né? No fim não muda nada, é tudo feito do leite, no final das contas, do leite igual. Quarto alimento, esse aqui de origem vegetal, é o grão de bico, pessoal. A cada 100 gramas de grão de bico cozido, nós temos 10 gramas de proteínas. E o grão de bico, além disso, ele é rico em fibras, zinco, magnésio, ferro, vitaminas do complexo B. Então ele vai te ajudar a combater a pressão alta, ele vai ajudar a combater também o diabetes, o colesterol, por conta do alto teor de fibras, tá bom? Então ele é uma boa opção. Uma receita muito boa aqui de que você pode fazer com o grão de bico é aquela receita árabe bastante famosa que é o hummus tahine, né? O hummus tahine tradicional, ele leva o grão de bico e o tahine, que é a pasta de gergelim. Agora, se você não tiver o tahine aí, você pode fazer só com grão de bico. Então você pega o grão de bico, bota no liquidificador ou bota no processador e bate com um pouco de azeite, um pouco da água do próprio cozimento do grão de bico, tá bom? Você vai misturar, nem precisa bater com azeite, né? Bate isso, bate o grão de bico com um pouco da água do grão de bico, vai formar uma pasta, correto? Uma pasta. E aí, a essa pasta você vai adicionar azeite, sal, pimenta e suco de limão e pronto. Tá pronto o seu hummus. Esse hummus você pode passar num pão integral, você pode consumir da forma que você quiser. E é muito bom, muito saudável e é muito saboroso, tá bom? Então, um grão de bico aí também é uma opção para você incrementar o consumo de proteína no seu dia a dia. Então, se você pega o seu almoço, vai pegar um pouquinho de arroz integral, que tem ali uma coisinha de proteína, vai pegar um feijão, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem
também, vai pegar a proteína animal, propriamente dita, né, vai fazer um omelete ali com 4 ovos, vai fazer um peito de frango e vai ter uma salada, algumas folhas, com um grão de bico, com uma lentilha, que também tem proteína. E é interessante que não adianta você chegar e falar assim: não, vou consumir, eu tenho que comer 100 gramas de proteína por dia. Não adianta você chegar e falar no almoço, falar, vou comer 100 gramas agora no almoço, porque o corpo não vai conseguir aproveitar as proteínas da melhor forma. Então é melhor separar essa meta de proteína em algumas refeições. Então, se você conseguir consumir de 25 a 30 gramas de proteína por refeição, tá ótimo. Ah, doutor João, no café da manhã eu como menos, eu posso ter um pouquinho mais de proteína no almoço? Pode, claro, tá bom? E você pode incrementar também as suas refeições menores, né? Um lanche da manhã, um lanche da tarde, consumir algo mais proteico também, ok? Terceiro alimento. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, né? Deixar o seu like, na verdade, né? Gostar desse vídeo, deixar o seu gostei, deixar o seu joinha, curtir, que para a gente também fazer com que essa informação alcance mais pessoas. Então, esses alimentos aqui, vocês estão vendo que são alimentos acessíveis, que são alimentos que qualquer pessoa vai encontrar no mercado. Óbvio que o preço vai variar de lugar para lugar, mas são alimentos que podem ser adquiridos. Então, quando você curte o vídeo, você faz com que essa mensagem chegue para mais gente. Então, da mesma forma que você está aprendendo agora quais são os alimentos que você deve combater fraqueza muscular para manter e ganhar músculos, quando você curte, quando você deixa o seu like, o seu joinha, você vai fazer com que outra pessoa também descubra que alimentos são esses. Então, a sua curtida tem a capacidade, o potencial de melhorar a saúde de uma outra pessoa, tá bom? Então, se você quiser mandar saúde para alguém, deixe o seu like, deixe a sua curtida nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos colocar a meta de 5.000 curtidas nesse vídeo, que aí eu vou ter certeza que 5.000 pessoas, pelo menos, ficaram sabendo quais são os 12 alimentos para combater fraqueza muscular, ok? Terceiro alimento, pessoal, quinoa. A cada 100 gramas de quinoa, nós temos 5 gramas de proteína. Pode ser uma boa opção aí para você substituir o arroz, tá bom? Fazer uma salada de quinoa também fica uma delícia. Ela é rica em fibras, rica em minerais, rica em vitaminas, então é uma boa opção aí que vai contribuir para vários problemas, né? Vai contribuir para tratar vários problemas, como a prisão de ventre, como o colesterol alto, como a glicemia. A quinoa pode ser uma boa aliada também no combate da pressão arterial elevada. Tá bom? Segundo alimento, queridíssimo, conhecidíssimo por todos, é o feijão, né? Feijão, a cada 100 gramas de feijão cozido, nós temos cerca de 5 gramas de proteína e ele tem nutrientes muito parecidos com o grão de bico. Eu não gosto nem de feijão nem de grão de bico. O que, que eu faço? Tem a ervilha, tem a lentilha, são opções também que se encaixam, que tem um perfil muito parecido com o perfil do grão de bico e do feijão, tá bom? E o nosso primeiro alimento é uma folha. E aí eu coloquei dois, né? Coloquei o espinafre e coloquei também a ora pronobis, que possuem também proteínas, né? A cada 100 gramas de ora pronobis ou de espinafre frescos, nós temos cerca de 3 gramas de proteína, tá bom? Além disso, são riquíssimas em minerais, em fibras, em vitaminas, em cálcio, tem também vitamina K nesses alimentos. Nós temos também ácido fólico, que é muito bom para quem está grávida, que é muito bom para reduzir os níveis de homocisteína no corpo, que é uma substância associada a problemas cardiovasculares. Então, o ácido fólico contido no espinafre, na ora são muito importantes para a sua saúde. Pessoal, uma outra parte que é muito fundamental para você manter e ganhar músculos é sono de qualidade. Então, é claro que a alimentação é muito importante. A musculação, né, fazer um exercício de força, um exercício resistido, é fundamental para você manter e ganhar seus músculos. Agora, sono de qualidade também não pode faltar. Porque se você come bem, se você faz atividade física certinho, mas você dorme mal, o seu ganho muscular vai ser prejudicado.
Então você tem que dormir bem também, pelo menos aí 7 horas por dia. De 7 a 9 horas por dia é a quantidade ideal de sono, ok? E ele vai ser fundamental para você manter e ganhar massa muscular. Pode ser por isso que você não ganha massa muscular, porque seu sono não está bom, tá bom? Pessoal, eu ensino tudo isso no meu livro, Código de Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Eu te ensino como dormir melhor, se alimentar melhor, fazer atividade física, como largar álcool e tabaco, como controlar o seu estresse e a sua ansiedade de forma natural, sem médicos, sem exames e principalmente sem remédios. Então, as estratégias contidas no livro, elas podem permitir que você, um dia, quem sabe, não precise mais tomar remédio para pressão, para o diabetes, para o colesterol, porque no livro eu te ensino exatamente como agir na causa, na real origem desses problemas. Uma vez atuando na real causa, uma vez cortando o mal pela raiz, a origem daquele mal passa a não existir mais. E, consequentemente, o mal originado dessa raiz passa a não existir mais, porque a fonte dele já foi abolida, já foi extinguida. A fonte do incêndio foi apagada e aí não tem mais incêndio. Então, se você quiser ter acesso ao livro, é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Você vai entrar no site, vai preencher os seus dados, vai escolher a forma de pagamento e vai receber o livro na sua caixa de e-mail na hora, porque é um livro em formato digital. É um e-book, tá bom, pessoal? Não tem a versão física. Então é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Se você estiver no ao vivo comigo aqui agora, eu também deixei o link aqui, ó, fixado no nosso chat para você clicar nele e adquirir o seu exemplar de Código da Longevidade, que eu tenho certeza absoluta que vai promover uma transformação positiva na sua vida, na sua saúde, ok? E se você estiver preocupado em gastar R$29,90, que é o preço do livro, já com desconto, o preço do livro é R$70, mas nesses links eu deixo um desconto de mais de R$40, então o livro sai por R$29,90 apenas. Se você estiver ainda preocupado, não querendo gastar dinheiro, achando que vai ser um investimento inútil, achando que vai ser dinheiro jogado fora, não se preocupe. Se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação, sem perder a amizade também. Ok? Então, pessoal, não tem desculpa para você não adquirir o seu livro hoje. É muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui que está fixado no chat. E a garantia condicional de satisfação, eu só faço isso porque eu sei que você lê o livro, você vai me agradecer, porque eu te indiquei a leitura, mas também você vai se agradecer, porque você vai estar fazendo um investimento de preço muito pequeno, de preço de R$29,90, investimento que é um preço muito baixo, mas que tem um valor imensurável. Você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso e mais precioso, que é a sua saúde, pessoal. Sem saúde, nós não somos nada. Sem saúde, não adianta ter bilhões no banco, ter carro, ter avião, ter helicóptero, se você não tem saúde. Então, faça esse investimento na sua saúde, que eu te garanto que você não vai se arrepender e que a sua vida vai se transformar para melhor. Tá bom? Então, clica aí no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui fixado em cima do nosso chat. E deixa uma nota para mim também, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo aqui, onde nós falamos sobre alimentos bons para idosos que possuem fraqueza muscular e querem ganhar e manter sua massa. Deixa para mim a sua nota, muito importante, ok? Vamos aqui ver quem está conosco hoje. Um abraço para... O meu áudio está ruim, pessoal? O som está falhando. Por que será que o som está falhando? O som está falhando ainda? Poxa, agora que eu vi que o pessoal estava dizendo que o som está ruim. Enfim, bom, que pena que o som estava ruim, né? Mas não tem jeito. Um abraço para Fátima Prates, para Maria Trevisan, Rosângela Canola Ramos, Wilson Lima da Silva, Leonilda Oliveira do Recife. Abraço para Ana Lu Carvalho, Almira Dutra,
Madalena Inácio, abraço para Maria da Glória Silva Bernardino, Maria Denati, Joaquina Ferreira, abraço para Mogli Teixeira, Tereza Magalhães, Maria da Penha, para minha amiga Eliane Compagnoni, Davi Amaral, abraço para Marilza Oliveira, falando que meu áudio tá chiando. Pô, pessoal, desculpa aí. Espero que tenha melhorado agora. Abraço para o Ricardo Garofalo. Risonete Nascimento falou que o áudio dela tá bom. Não sei. Vamos ver, né? Abraço para Terezinha Jesus, de Contagem. Para o meu amigo Felipe Alves da Silva. Abraço para Ilídia Santos. E para Glória Couto, para o Fernando Delfino, Leila Maria, Doraroma Santos de Salvador, na Bahia, Luiz Ayrton. Pessoal, se você não compartilhou esse vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também, tá bom? Então aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João, beleza? Abraço para Leila Maria de São Paulo, Klaus Valentini, Tati Veríssimo, da Bahia. Abraço para Aide Mercedes da Luz. Doutor, eu vivo em Argentina, tenho diabetes tipo 2 e estou adelgazado cada vez mais. Necesito volver a mi peso normal, não sei o que fazer. Gracias. Aide, haga lo que yo dijiste. Haga el que yo disse en este video, que tu salud va a mejorar porque tienes que consumir proteínas. Tu me dijiste que está adelgazada, portanto, tienes que consumir más proteínas, tá bem? Um abraço para Ivan Câmara Pereira, de Bagé, Rio Grande do Sul. Um abraço para Marilene Dias Martins, para Hilda Ortega, Marta Maria, Verônica Manfroy, Ana Maria Santana falando que o áudio fica variando, fica normal, fica falhando. Como é que tá o áudio agora, pessoal? Tá melhor? Abraço para Isalda Matos. Bom dia, com certeza, doutor João. Temos que compartilhar esse vídeo a outras pessoas. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigada por nos ajudar a ter uma vida mais saudável. Isalda, um beijo para a senhora. Obrigada aí pela mensagem e pelo carinho, tá bom? Abraço para Carmita Alves Dias, de Araguaína, Tocantins, Brasil. Um abraço para Valentina Savosca. Sous-titre, s'il vous plaît, merci infiniment. Valentina, meu francês está enferrujado. Não sei como eu posso dizer, vamos ver. Après, le vidéo va tenir... Ih, esqueci o francês, hein, pessoal? Tô ruim, hein? Après, le vidéo tendra o que você falou aqui? Esqueci. Vai ter o subtítulo depois. Le sous-titre après le fini de la live, le sous-titre vão ter. Vão a voar, sei lá, tô ficando louco. Sextou, pessoal. Um abraço para... Vamos ver, Marilene Dias Martins, Maria Trevisan, Terezinha Jesus já mandei, Wilson Lima da Silva já mandei, abraço para Jusilene Lopes, Marli Vitor da Silva, abraço também para... É isso, pessoal, valeu, ó, vou indo embora, já passei essa vergonha aqui do francês, falando tudo errado, mas eu vou, ó, continua comigo aqui, não se vá, porque eu separei outros vídeos para você também continuar aprendendo sobre como controlar a fraqueza muscular, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar outros alimentos que você deve consumir, que não podem faltar no prato do idoso com fraqueza muscular, tá bom? E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre outro assunto, sobre chás que podem ser perigosos para a sua saúde. Então, continua comigo, não se vá, eu volto daqui a pouco, após os anúncios do YouTube, na próxima live nós conversamos. Então, não é um tchau, é um até logo. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.